Boa tarde a todos. É com muita alegria que damos início à mesa Cordel Sem Machismo, né? Dando nome aos bois, Cordel Sem Machismo, como resistência e representação da mulher cordelista contemporânea. Eu quero agradecer imensamente a participação das nossas convidadas. Gostaria de pedir a Luan para colocar todas elas na tela, né? Começamos com Isabel Nascimento, Júlia Oliveira e a Daniela Bento. Cadê a Daniela? Será que a Daniela caiu? Não, felizmente não. A Daniela está aqui. Que bom. Queria agradecer, em nome da comissão organizadora da FLIFES Virtual, edição especial, a participação de vocês aqui conosco, né, para discutir um tema de grande repercussão no Brasil, né, que é o movimento de mulheres cordelistas e pessoas que apoiam esse movimento, né, o Cordel Sem Machismo, e dizer que a FLIFES é uma política pública realizada pela Universidade Estadual de Feira de Santana e demais parceiros, e dentro dessa política pública de formação de leitores, a universidade e seus parceiros têm uma preocupação muito especial com o cordel, né? O cordel, para a FLIFES, não é apenas um mero elemento pitoresco ou atrativo. A universidade, ela pensa a literatura de cordel enquanto elementos de problematização, né, do cordel, seus usos, mas também dos envolvidos nesse processo de criação literária e o que o cordel representa dentro de uma perspectiva cultural, política e social, né? Então, nesse aspecto, nessa FLIFES, a gente tem 3 mesas, para além da Praça do Cordel, com as lives, as apresentações dos cordelistas e suas performances e suas declamações, a gente tem 3 mesas específicas para pensar a literatura de cordel. E a de hoje, iniciamos ontem com o cordel em sala de aula, hoje com a temática voltada para o movimento Cordel Sem Machismo, né, questões relacionadas à presença e representação da mulher no cordel, e no sábado teremos a representatividade no cordel. Nossa saudação a todos vocês, aos intérpretes de Libras, Lua, Natan, Nailton e a Adriana, e a Luan, que é o nosso monitor técnico, né? Rapidamente eu vou apresentar as convidadas, né? A Daniela Bento é poetisa e contista, premiada em 2 edições do concurso de contos do SESC, 2006 e 2009, né? Ela é autora, é cordelista, como eu falei, é autora do perfil Ressaca Poética, que realiza leituras e conversas poéticas sobre poesia. É licenciada em História pela Universidade Estadual do Ceará e tem experiência na área de educação. Bem-vinda, Daniela. A Julie, ela é cordelista, pedagoga pela Universidade Estadual do Ceará, produtora cultural e editora, fundadora do perfil Cordel de Mulher, né? Um espaço de propulsão de mulheres cordelistas, repentistas, gravadoras, editoras, pesquisadoras de cordel, né? Ela atua também como editora e possui vários títulos de cordel publicados. Isabel Nascimento, Isabel já é a 3ª edição da FLIFES que participa, a gente já considera uma velha amiga, né? Ela já participou em 2 edições presenciais da FLIFES, é uma querida. Isabel é cordelista, declamadora, radialista, professora da educação básica. E, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar, é que Isabel é filha dos poetas pernambucanos Pedro Amaro e Ana Santana. Inclusive, seu Pedro Amaro é o cordelista mais bonito do Brasil, né? Com certeza. Estava faltando. Se não tivesse essa informação, Cris, estaria faltando um grande pedaço. Mas agora que você já disse, tudo bem. E assim, falando de linhagem, eu queria falar também que a Julie, ela é filha de Roxinol do Rinaré, né? Então, temos 3 mulheres cordelistas, 3 importantes referências no movimento Cordel Sem Machismo, né? E a gente tem que pensar, e já pensando já no que a mesa vai discutir, é um tema super atual, dentro de uma perspectiva
do movimento de mulheres pela busca e equidade dos direitos, né? A gente tem que pensar o gênero dentro de uma perspectiva política e social como um elemento de respeito às diferenças e igualdade e equidade de direitos, né? Então, é nessa perspectiva que essa mesa pensa as questões relacionadas da presença feminina, né, ou dos femininos, né, que são representados no cordel, bem como o aspecto político e social que isso vem representar dentro da sociedade brasileira, em especial dentro desse universo cheio de elementos ainda marcados por arcaísmo e por uma visão patrimonial e paternalista em relação à posição da mulher, né? Então, para começar, eu queria fazer uma provocação com as três, que cada uma pudesse falar, né, do processo de instauração, né, dessa presença feminina no cordel, né, e elas pudessem refletir sobre a questão do passado, né, para pautar o futuro dentro do tema que é destacado aqui na mesa. Quem começa? Quer começar, Isabel? Eu pensei que seria em ordem alfabética. Daniela ia começar. Quer começar, Daniela? Eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer a toda a organização da Flifes, essa feira que eu realmente, Cris, já me sinto em casa. Já é a terceira vez que participo da Flifes, nessa edição agora virtual, inédita para todos nós, para todas nós. Quero agradecer a Flifes, quero agradecer ao EFES, agradecer especialmente a Cristiana pelo acolhimento, pela gentileza, pelo carinho. Agradecer ao meu amigo Romildo, que é o garotinho do cordel, que é a pessoa responsável por me apresentar a Flifes, e eu fiz uma publicação hoje das memórias que tenho da Flifes, né? Das edições que estive em 2018 e em 2019. É com muita alegria que participo mais uma vez desse encontro e ressaltar que a Flifes é, de fato, uma casa literária que acolhe o cordel, e que acolhe o cordel não como aquela literatura que precisa de socorro, mas como uma literatura que precisa ser respeitada. E é nessa construção que a Flip se mostra, e nós vemos aqui não somente falar sobre o cordel, mas falar sobre a forma que o cordel nos afeta. O que é que o mundo do cordel diz para nós, mulheres? Então, isso vai para além do que se escreve enquanto literatura. Isso vai alcançar aquilo que a gente vivencia. Então, eu quero deixar aqui a minha manifestação de agradecimento e dizer que estou muito feliz em compartilhar essa mesa com duas mulheres incríveis, com duas poetas, com duas escritoras, com duas gigantes. E eu preciso dizer mais uma vez que eu não sei mais contar a minha história no cordel sem dizer o nome de vocês, sem dizer o nome de tantas outras mulheres que estão nos assistindo. Se eu fizer isso, vai faltar uma grande parte da minha história. Então, a minha história, a partir desse movimento, ela não é uma história de uma pessoa só. De fato que ela nunca foi, mas é uma história construída no seio familiar, com o carinho e a atenção da minha família, tendo uma herança cultural. Mas para fora, para o mundo e para aquilo que eu quero ser, o cordel para mim se torna cada vez mais coletivo e dentro dessa coletividade cada vez mais forte, e eu devo tudo isso a vocês. Então, Júlia Oliveira, muito obrigada, e a Daniela Bento, muito obrigada também, em nome de vocês duas, a todas as mulheres que escrevem, que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Sobre a história do cordel,
para mim, como o Cris já anunciou, eu estou falando Cris porque nós somos amigas, tá? Nós temos intimidade para isso, é Cristiana, mas eu chamo de Cris porque eu posso, tá? Então, como o Cris já anunciou, o cordel, para mim, ele tem um laço muito familiar, ele tem um vínculo muito construído dentro dessa minha vivência com o meu pai, que é o cordelista mais bonito do Brasil mesmo, né? E dentro dessa construção familiar, eu me descobri poeta. Engraçado que muitas pessoas acham que houve aquele momento em que o meu pai pegou na minha mão para escrever a poesia. E esse momento nunca aconteceu. E quando eu falo que o meu pai é a minha primeira inspiração na poesia, é porque ele é um poeta e se mostra esse poeta para mim desde que eu me entendo como gente. Então, o exemplo foi muito mais do que o ensinar a escrever. Isso mostra o quanto a realidade nos afeta muito mais, nos diz muito mais do que simplesmente o ato de ensinar. Ser poeta é ser uma referência por si. Então, não houve esse momento em que meu pai me falou, rime casa com asa. Ele fazia isso, ele falava, ele vivenciava, ele escrevia e eu presenciava. Então, as minhas primeiras referências no cordel, além do meu pai, são referências masculinas. São referências de homens que se reuniam tanto para fazer o cordel, para falar sobre o cordel, quanto no repente, porque o meu pai também foi um poeta repentista, ele hoje é um poeta cordelista, e tudo isso era muito, muito próximo, né? Muito, muito vivenciado por toda a família. Então, essas minhas primeiras referências foram de homens. Eu achava, por muito tempo, eu achei, e até pouco tempo, eu achei, que nós, mulheres, não éramos muitas. Eu achei que realmente nós éramos poucas, que eu era uma das poucas mulheres que escrevia cordel. E a minha mãe, que também é uma cordelista, ela começou a escrever depois de mim. Eu digo que é por incentivo, ela diz que é por insistência, o fato é que ela escreve, e ela escreve muito bem. E ela passou por muito tempo nos ensinando, nos orientando, falando sobre técnica, falando sobre métrica, falando sobre rima. Ela me ensinou mais essas questões técnicas da poesia, se dizendo que não era uma poeta. Até que por muitas vezes, por muitos incentivos, né? Eu falo que foram incentivos, ela começou a se mostrar a poeta que ela sempre foi. Então, foi quando eu conheci uma outra mulher cordelista. Até então, na minha concepção, nós éramos poucas. Porém, o universo traz respostas para tudo, e a vida, por mais que traga as lições difíceis, elas vêm nos ensinar, e esse tempo está nos ensinando muito. A primeira lição que eu tenho para dizer hoje é que nós somos muitas. Nós sempre fomos muitas. O fato é que nós não sabíamos, porque nós não sabíamos sobre nós. Nós achávamos que nós estávamos sozinhas, isoladas e que éramos únicas. E isso nos dividiu por muito tempo. Então, quando eu começo a vivenciar o universo feminino do cordel, foi a partir do momento que nós organizamos, em 2018, a Daniela Bento e eu tivemos a ousadia de organizar uma antologia só de mulheres, né? Em nome da Academia. Olha aí, Cris! Em nome da Academia Sergipana de Cordel. Essa antologia, ela está com edição esgotadíssima, mas ela é, para a minha história, particularmente, um marco, um momento em que eu pude analisar o que era que eu tinha vivido no cordel entre os homens e qual era a diferença do cordel do universo feminino. E são universos totalmente diferentes, desde as mínimas coisas até as maiores. Desde a preocupação com o tempo para que eu não fale mais do que a outra, que eu não fale um minuto a mais do que Dani, do que eu fale um minuto a mais do que a Julie, desde os mínimos detalhes até os maiores, até essas lutas que nós estamos construindo de forma tão grande como se tornou o movimento das mulheres contra o machismo. Então, observar esses dois universos é uma grande oportunidade, porque o cordel brasileiro nunca viu um movimento de mulheres reunidas e unidas
para uma finalidade que é combater o machismo, denunciar o machismo e dizer, para além de nós somos muitas, dizer aquilo que nós queremos e principalmente aquilo que nós não queremos. Então, essa foi uma síntese, né, da minha entrada desse divisor de águas, né, do universo do cordel. E aí eu percebo que o universo do cordel feminino, ele me abraçou. O universo do cordel feminino, ele me acolheu. Enquanto o universo do cordel que eu tinha vivido ao longo de muitos anos me criticava, me analisava, me boicotava, me denunciava, contava a métrica como se eu estivesse cometendo um crime, observava as rimas, né? Porque quando a gente o cordel, para quem todas as pessoas que estão aqui acredito que sabem que fazer cordel exige técnicas, mas tem pessoas que utilizam essas técnicas para nos depreciar, para nos humilhar. Enquanto o universo masculino fazia isso, o universo feminino me acolheu. O universo feminino disse: vamos juntas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, dando um passo juntas. Fica até difícil falar, né? Depois de uma fala dessa, né, Dani? Você quer falar já, Dani? Eu posso dar umas palavrinhas aqui. Acho que a Isabel colocou muito bem, né? Queria começar essa minha fala, assim como Isabel, agradecendo a Cristiana, que eu também já me sinto íntima. Fiquei chamando ela de Cris aí durante esses nossos contatos, porque a proximidade foi muito boa. E como a gente está nesse movimento aqui de saudar, né? Eu sempre falo muito que a gente precisa agradecer a quem trilhou o caminho de terra para que a gente ande no asfalto, né? Hoje, eu queria saudar com uma breve poesia algumas pessoas que vieram antes de mim. Quando eu digo assim: meu nome é Júlia Oliveira, sou poeta e cordelista. Nasci pelas mãos da avó, Dona Maria Batista, e desde que aqui pisei, eu me vejo como artista. Sou filha de Assunção, mulher doce, paciente, neta de Alice também, e honro cada semente, porque carrego comigo a força da minha gente. Nasci bem aperreada, mas não cogitei chorar. Eu senti o que a vida tinha para me reservar. Esse misto de emoções que pude experimentar. O aperreio primeiro me veio logo ao nascer. Não chorei minha avó, a parteira, ao perceber, não entendi o motivo e se punha a me bater. O que ela não sabia é que eu já via a vida e não queria chorar, queria enfrentar a lida e quis pisar nesse mundo com minha cabeça erguida. A poesia eu herdei de um amigo de fé, companheiro de jornada a quem aplaudo de pé. Sou filha do cordelista Rouxinol do Rinaré. Sigo sem me definir, há em mim múltiplas cores. Aprendo no dia a dia, já venci algumas dores. Sou brisa, sou furacão, isso eu afirmo, senhores. De luta e de alegria é feita a minha jornada. Lutando por equidade, sigo bem acompanhada. Nossos versos representam artilharia pesada. Sou do cordel de mulher, uma nova geração, que com verso e competência, rima, métrica e oração, conquistamos nosso espaço, seguimos em união. Viva Maria das Neves, viva Isabel, Daniela Bento, Cristiana, que está aqui fazendo parte desse momento de cordel, Lucineide Vieira, Anne Caroline, Jari de Arraes, Paula Torres e tantas que a gente nem consegue citar porque somos muitas. É isso, Daniela Bento, com você agora. Ai, vou dar uma suspirada aqui, porque eu estou bem nervosa, confesso, mas quero também agradecer, né, a oportunidade, né, minha primeira participação na Flix, mas é uma gratidão imensa, né, essa oportunidade da gente estar levando essas reflexões nessa tarde de hoje. Dizer que dividir essa mesa, né, com Isabel e Julie,
é também uma graça, assim, uma dádiva para mim, né? São mulheres que eu admiro, que sempre tenho dito que, apesar da idade, né, também são elas, essas que tiveram na estrada de chão para que hoje eu possa botar o pé no asfalto, nessa trilha do Cordel de Mulheres. Elas são mais jovens, mas elas me antecedem. Então, eu as olho com admiração e respeito muito grande. E sempre é um lugar para mim de alegria poder dividir com ela e ter esse olhar delas sobre mim, de me fazerem iguais a elas. Né? Então, eu queria só registrar também, já introduzindo essa minha reflexão, esse lugar, essa feitura das literaturas de mulheres, quando se percebem que são essas, de nos fazer igual e levar. E, para mim, Isabel e Julie são uma dessas que, sendo tão maiores que eu, me fizeram tão iguais para que eu pudesse me sentir e me desassombrar de mim, né? Sair das sombras do meu próprio eu. Então, queria registrar isso nessa tarde. Então, assim, eu sou uma mulher cinquentenária, né? Vou fazer 50 anos no mês de novembro, e que, assim, embora o cordel não tenha sido a minha primeira escrita, né, eu posso dizer que caminharam comigo desde cedo muitas mulheres no meu modo de fazer, e por outras referências da literatura, que não necessariamente era o cordel. Mas eu penso que, de algum modo, elas se entrelinham nessa minha feitura, né, que vai se revelar e se desaguar no cordel. Faço esse preâmbulo porque, assim, talvez uma das primeiras mulheres dessa literatura, né, que me marcam nessa caminhada, que não é no cordel, é Cassandra Rios, né? E ela vai dizer muito para mim da minha identidade, né? Uma mulher lésbica, perseguida, com uma obra perseguida, mas que eu, na minha formação da minha identidade de mulher, eu vi ali uma escrita, não só uma escrita, mas também uma possibilidade de afeto que, dentro do contexto dela, trazia ali as contradições de um período, né, de uma negação, mas que também me encontrava ali. Caminho com a literatura de Clarice Lispector, conheci cedo a Carolina de Jesus, a partir, né, de um caso verdade que passou, que era o Quarto de Despejo, e aí eu fui conhecer a obra. Então, eu posso dizer que, de alguma forma, a minha escrita ela vem forjada na literatura, no esteio das mulheres. Mas, quando vai para o cordel, a minha referência era masculina. Né? Então, eu sou cearense. Então, como cearense, né, a minha maior referência da literatura escrita, rimada, era Patativa do Assaré. Então, assim, eu cresci e me criei no Ceará, mas sempre achando que cordelista só existia o Patativa do Assaré e seus afins. E não via as mulheres, não enxergava as mulheres, não tinha acesso ao cordel de mulheres. Então, de alguma forma, a partir da minha vinda para Sergipe, né, e conhecer Isabel Nascimento, por uma história que a gente já contou em vários lugares, né, que é assim, conhecer Isabel Nascimento foi assim um divisor de água para a minha literatura de modo geral, mas em especial a literatura de cordel, porque aí aquilo que eu vinha rabiscando com um propósito pedagógico lá da minha oficina na comunidade, lá para capacitar um aqui e acolá, e aqui de repente ficou tudo assim, umas bolinhas pretas, eu levei um susto, mas agora já voltou. E eu escrevi aquilo e mostrava ali como se aquilo não tivesse muita valia, né? Quando eu conheci Isabel Nascimento, foi diferente, porque aí ela me fez eu enxergar que aquilo que eu fazia tinha importância, que era interessante que fosse mostrado para um universo maior de pessoas, e mais do que isso, ela me convida a construir, a fazer parte da Academia Sergipana do Cordel, e logo em seguida a gente produz essa obra que foi para mim um divisor desse meu lugar de mulher cordelista. E então, assim, quando eu me percebo diante dessa nova realidade, daquela Daniela que escrevia meus versinhos do caderno e deixava lá, que eu mostrava ou não,
da Daniela que escrevia o conto, da Daniela que escrevia a crônica, da Daniela que escrevia no verso livre, o cordel ele me deu uma responsabilidade muito grande, que era de respeitar exatamente essa estrada de chão das mulheres que me precederam e poder sedimentar ainda mais o asfalto daquelas que virão. Então, diante disso, essa minha escrita do cordel, ela vira para mim a minha militância feminista. Então, é aonde eu excorro aí a minha militância de mulher e do meu lugar de fala e também das minhas brigas políticas no sentido por espaço, é no cordel. Então, eu costumo dizer que o cordel ele é, para mim, a minha espada e o meu escudo no mundo que sendo machista, diz que sendo racista, que sendo homofóbico e misógino, diz que não me cabe, pois o cordel é meu escudo, é minha espada, e é lá que eu brigo, e é lá que eu digo que eu caibo, e é lá que eu digo que minha voz ecoa. Então, é um pouco disso que marca a minha história e essa minha feitura do cordel, que é recente, eu também não tenho vergonha de dizer, porque aprendi também com as mulheres que não é o tempo o tempo que você está e nem é a quantidade produzida, mas é a qualidade e o sentido daquilo que você reverbera que faz de você ser ou não ser. E não é eis a questão. Mas eu estou no cordel propriamente dito, dando a cara a tapa ao meu marco histórico de diga assim, agora eu botei o pé e eu digo, daqui para frente eu também sou cordelista, aí é de 2009 para cá. As referências de todas vocês são incríveis. Né? A gente tem aqui nessa mesa, eu digo com toda a propriedade, 3 das maiores e melhores cordelistas brasileiras em atuação. Né? É um prazer, eu já falei isso, mas vou repetir, o prazer de tê-las vocês, mesmo que virtualmente, marcando presença na Flifes, é uma alegria muito grande, né? Muito grande mesmo. E aí, partindo dessa referência já sinalizada por Daniela, quando ela fala do seu lugar, né? Aí eu pergunto, por quantas mulheres se faz uma revolução e o que é o cordel sem machismo? Eu vou aproveitar que eu pensei em fazer isso no início, mas a gente sempre fica nervosa, principalmente quem não tem muito costume de ficar se aparecendo, né, se amostrando, como diz Isabel, nas lives, enfim. Mas eu me lembrei agora e eu vou fazer, tá? Sou cristiana Cris. e apoio o cordel sem machismo, tá? Então, a partir disso, né, a partir do lugar de fala de cada uma, eu queria saber de vocês com quantas mulheres se faz uma revolução dentro dessa perspectiva do cordel. Bora, Dani, continua a prosa. Não é? Eu estava dizendo, né? Eu acho que agora eu já me soltei mais um pouquinho, porque eu estava mais engessada do que quando eu quebrei meu pé, de nervosa. Mas então, né? Uma primeira questão que a gente gostaria de destacar, antes, né, da gente entrar nesse debate simbólico de quantas, né, quantitativo de quantas mulheres se faz uma revolução, eu queria refletir que revolução, né, é um substantivo feminino, né? E que talvez por isso ele seja uma palavra tão temida pelo machismo, pelo patriarcado, pelo racismo, pela misoginia, e que também, curiosamente, são todas palavras masculinas. Né? Então, eu queria fazer essa brincadeira aí quando a gente fala de revolução. E para a gente entender, porque o conceito de revolução é um conceito que ele tem várias interpretações dentro do sentido, né, filosófico, sociológico e histórico da palavra revolução, ela remete vários olhares. Então, mas, como historiadora, e a Cris também, ela não é minha amiga íntima, assim, então eu não participei da Cris, não, mas ela me ligou, foi muito, eu também vou chamar de Cris, que ela me perguntou se podia me chamar de Dani. Então, eu sei que a Cris também é do campo da história, e no campo da história, a gente pode considerar a revolução como um processo de evolução, né? E
mesmo, dentro do mesmo princípio histórico, a gente pode considerar a Revolução como uma mudança radical, né? Então, a gente vai estar sempre aí com esses dois paradigmas aí na história, onde a gente tem sempre como exemplo aí a Revolução Francesa, como um exemplo de mudança radical, e a Revolução Industrial como um parâmetro aí do que a gente chama de evolução. Mas, dito isso, queria refletir nessa nossa conversa para a gente chegar aí na história de quantas mulheres se faz uma revolução, né, o conceito de Hannah Arendt sobre revolução, que eu fiz aqui um recorte, e eu vou ler aqui, quando ela diz assim, né, somente onde ocorrer mudanças no sentido de um novo princípio, onde a libertação da opressão almeja, pelo menos, a constituição da liberdade, é que podemos falar de revolução. Então, eu acho que esse conceito de Hannah Arendt, ele diz muito do que tem sido essa nossa feitura e essa nossa busca para se chegar nessa revolução que nós queremos fazer. E aí, dentro do nosso movimento, a gente costuma dizer, né, que com quantas mulheres a gente faz uma revolução? E eu digo que são com todas aquelas que almejam o fim da opressão. Né? Com todas as mulheres que almejam o fim da opressão, a gente pode considerar e contar. E não só o fim da opressão, mas a constituição da liberdade. A liberdade de quê? Dos nossos corpos, da nossa mente, da nossa voz, da nossa fala. Então, toda e qualquer mulher que almeje não ser oprimida e que queira a instituição da liberdade, essa mulher é, sem dúvida, um número importante para essa revolução que se precisa, e não é só a revolução dentro do movimento do cordel, porque não existe inseparável. Uma mulher, quando reverbera, que não quer e que não aceita o cordel com machismo, é porque ela também já se emancipou e já disse que não queria em outros espaços. Então, essa revolução ela está acontecendo, reverbera no cordel esse momento, porque, assim como o machismo reverbera na sua existência na sociedade, as mulheres que estão no cordel e que hoje gritam que não querem machismo no cordel, elas também já fizeram as suas pequenas revoluções. E é o que eu digo, né? Que a revolução, quando a gente fala, ela parece ser algo estrondoso, né? Porque a gente tem essas ideias aí desses modelos de revolução que foram bastante conflituosos. E recorrendo a Hannah Arendt também, não há revolução sem conflitos e, às vezes, até sem o start de violência. Mas essa revolução que a gente faz barulhenta na rua, das marchas, das passeatas, quando elas vêm acontecer nesse âmbito mais barulhento, é porque ela já aconteceu no âmbito individual das mulheres, no seu cotidiano, no seu lugar, no seu espaço, nos seus silêncios e nas suas construções e nas tessituras de diálogos entre nós mulheres. Então, com quantas mulheres se faz uma revolução? Se faz com todas aquelas que têm, portanto, esse desejo de reverberar uma sociedade diferente, de construir uma liberdade plena. E aí você pergunta também com quantas mulheres se faz uma revolução. Faça esse preâmbulo aí, só porque eu sei que nós estamos aqui no âmbito também acadêmico, que não aceita qualquer fala sem ser minimamente refletida à luz de alguém que disse alguma coisa, né? Então, eu gosto sempre de citar também, porque como historiadora também, às vezes eu cobro isso, então eu respeito também, de algum modo, esse lugar da academia que sempre também discute com vários conceitos. Então, deixando assim esse preâmbulo, só para não dizer também que a gente... E é uma outra reflexão, é de que a gente só faz cordel e que a gente não sabe de que lugar e de que mundo, e de que reflexões, e de que construções a gente está discutindo. Quero dizer que eu sou cordelista e nós somos cordelistas, mas antes de ser cordelista, nós somos pensadoras também. E por isso a gente fala à luz desse pensamento que a gente comunga ou outros que a gente refuta, porque o que tem no mundo é teorias que a gente comunga e outras que a gente refuta. Então, essas que eu me apego são algumas que eu comungo. Então, eu queria dizer que, assim, né, o que é o cordel sem machismo, né? O movimento cordel sem machismo é esse ponto de encontro. É esse ponto de encontro dessas histórias de mulheres que se cruzam nesse momento contemporâneo
à luz da literatura para dizer e para se compreender que a gente não está só e que, portanto, aquele assédio que a gente sofre cotidianamente, seja moral, seja físico, seja intelectual, seja patrimonial, ele não pode e não deve ser mais naturalizado e que a gente pode sim e tem o direito de dizer que não aceita. Então, esse é um dos, que eu posso dizer assim, que é uma das faces do movimento Cordel Sem Machismo. É esse encontro de mulheres que não estão surgindo agora no movimento. Nós estamos se encontrando e entrelaçando as nossas histórias de feituras na literatura, mas, em especial, as nossas histórias também de negação das nossas feituras. E aí é por isso que a gente diz, nós somos muitas. O movimento Cordel Sem Machismo também, ele nos revela e nos diz que nós somos muitas. E a gente dizendo e se compreendendo que nós somos muitas, esse muitas, somos muitas, ele pode ser analisado de duas perspectivas. Nós somos muitas mulheres fazendo literatura, nós somos muitas mulheres fazendo cordel, nós somos muitas mulheres trabalhando nas edições literárias, nós somos muitas mulheres xilogravando para o cordel, mas nós somos muitas mulheres também silenciadas, negadas e assediadas e aviltadas desse nosso fazer. Então, ciente disso, é que a gente se une. Nós somos muitas fazendo, nós somos muitas negadas. Então, não dá para a gente fazer isso isoladamente. Então, esse é o momento. Né? O movimento Cordel Sem Machismo, ele é também inédito e ele é histórico. Nós não temos nenhum registro na história, pelo menos não que eu tenha encontrado, de que nós tenhamos um levante de mulheres dentro de nenhum movimento literário, que está no cordel. Então, ele é também esse espaço de ineditismo. As coisas acontecem porque elas vão se maturando, aquilo que eu disse. Quando dá o start, é porque já houve muitas revoluções. Nós estamos falando de 100 anos de cordel. Nós estamos falando de 100 anos de silenciamento. Nós estamos falando de 100 anos, isso se a gente demarcar o cordel, de mulheres silenciadas. Então, nessa caminhada, as mulheres não estavam paradas e aceitando. Cada uma, ao seu tempo, estava transgredindo isso. Né? Então, essa revolução das mulheres, que muitas vezes são silenciadas, se a gente for buscar aí uma possibilidade de marco histórico, né, de mulheres transgressoras, a gente pode pegar que desde Ruth, desde Esther, as mulheres, desde Eva, as mulheres estão transgredindo a norma. Então, isso não se apaga, isso vai sendo acumulado. Então, nós estamos nessa caminhada, nessa pegada. Né? Então, quando eu digo isso, dessa revolução que é silenciosa, mas que ela também chega um momento que dá o start, e esse start é o Cordel Sem Machismo, a gente poderia dizer tudo que o Cordel Sem Machismo é, mas a gente corre o risco de não dizer o que ele não é, porque a gente diz o que nós somos, e os outros nos tatuam e diz o que o movimento não é, mas eles avogam isso como sendo um preceito do movimento. Então, eu vou dizer o que o movimento não é. O movimento, ele não é separatista. O movimento Cordel Sem Machismo, ele não pressupõe, portanto, aí uma separação do cordel. Ele não pretende isso, jamais. E isso é muito fácil de se perceber, já que o movimento ele reivindica a inclusão e não a exclusão. Então, essa prerrogativa de que o movimento Cordel Sem Machista ele quer separar o cordel é mais uma das ideias da teoria da verdade líquida ou da teoria da pós-verdade. Você diz uma mentira e ela pode, sim, reverberar como verdade, porque no pós-verdade ou na verdade líquida, você não precisa de comprovar, você precisa que alguém aceite isso como uma verdade. Então, só fazendo esse preâmbulo aí para dizer que o movimento Cordel Sem Machismo, ele não tem essa prerrogativa. Mas ao dizer que o movimento Cordel Sem Machismo, ele não é separatista, mas ele avoga e diz
E só haverá essa revolução realmente no cordel quando os pensamentos, e aí precisa a gente dizer, parece que a gente está falando, né, lugar comum, mas a gente precisa dizer, né? Quando a gente diz que a gente precisa exterminar o machismo, a gente não está dizendo que a gente quer exterminar o sujeito, mas a ideia, o pensamento machista, o pensamento misógino, o pensamento homofóbico, o pensamento LGBTfóbico. Então, tudo isso, esse pensamento, essa ideia, precisa ser extinto. E, ao avogar isso, a gente sabe que as estruturas desse patriarcado e desse capitalismo, que é tudo filho da mesma cria, eles avogam, portanto, outros discursos que tendem a não corroborar. Então, para finalizar, até porque eu acho que as meninas podem complementar aí alguma coisa, para finalizar, eu quero dizer que com quantas mulheres se faz uma revolução? Com todas que já se alertaram que somos gente e que não aceita mais a prerrogativa de ser de segunda classe, definida pelo patriarcado, e nesse todas, quando a gente diz, estão todas mesmo, aquelas que nos precederam, as que arderam e ardem nas brasas das inquisições passadas e presentes, mas que já percebeu que não está só, que não somos rivais, e sim, nós somos cúmplices. Então, a revolução se dá com esse quantitativo de mulheres e com essas mentalidades de mulheres. É por aí que o movimento caminha e é por aí que a gente sedimenta o nosso passo nessa estrada ainda nem tão pouco ladrilhada, mas é por aí que a gente vai pisando. Entre brasas e espinhos, é por aí que nós vamos de mãos dadas. Alguém mais vai complementar? Isabel, Julie? Dani deixou a deixa. Deu a deixa. Quer comentar, Julie? Assim, me sinto totalmente contemplada com essa fala de Daniela, né? Porque ela tem muito mais propriedade do que eu como historiadora para levantar todas essas referências, todos esses pontos. Meu lugar de fala é muito mais na luta mesmo e como poeta, né, que escrevo desde 2003, comecei criança nesse universo e independente do tempo da caminhada, cada dia é um dia, cada caminho é uma luta diferente e é isso, assim, muito importante essas colocações da Dani sobre o que o movimento não é, porque a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? O movimento ele tem 2 meses, né? Nós lançamos em julho, né, Isabel, a carta, a nota de repúdio. E às vezes há a sensação de que toda essa movimentação que a gente fez e que já é um movimento que se iniciou de maneira nacional e que teve apoio de grandes mulheres, né, como Maria da Penha, como Monja Cohen, como Camila Mendes e tantas outras, dá a impressão para algumas pessoas que o machismo acabou, né? A gente denunciou algo que aconteceu e ele acabou. E aí a gente precisa falar um pouco mais adiante sobre isso, porque é uma luta que não para, né? A gente avançou alguns centímetros, mas essa luta ela é permanente e ela vai se reinventando, se adaptando, né? Vai ao mesmo tempo se somando às forças das novas mulheres que vão chegando. E como o Dani também sempre diz, a gente precisa de todas as companheiras, né, para fazer essa revolução acontecer realmente, se efetivar realmente, né? Enquanto houver uma mulher que diz que o machismo não existe, né? E a gente fica pensando que a pessoa chegou no planeta Terra ontem, não deu tempo, né, dela sofrer. Enquanto existe alguém que pensa assim, ou mulheres que ainda se comportam com rivalidade, ou homens que a gente desconhece que nos mandam áudios com impropérios, com ameaças e tantas outras coisas, nós estaremos aqui, nesse front, né? E não estamos sós, somos muitas, né? Como eu ouvi ano passado no evento um grande pesquisador dizer
que somos poucas, por isso somos tão poucas na Academia Brasileira de Literatura de Cordel e nessas tantas academias que querem nos validar, né, que querem dizer se você é ou não é cordelista. E a gente, hoje, com esse movimento, com todo esse trabalho que temos realizado, que são muitas coisas para 2 meses, estamos mostrando na prática que nós somos muitas, e olha que a gente só começou a cutucar, a cavar agora, vai surgir muito mais. É isso. Eu estou muito contemplada também na apresentação de vocês, e é muito bom ver, né, as nossas amigas, as cordelistas, e os cordelistas também comentando aqui, falando sobre o movimento, sobre tudo que ele representa, a forma como as pessoas veem o movimento, as pessoas que estão nesse universo do cordel e as pessoas que não estão, que também têm um olhar apurado para isso, para esse movimento e o que ele representa. Mas eu acho que, para mim, uma das lições mais importantes do cordel é fazer uma reflexão e pensar para quem é interessante que as mulheres pensem que são poucas. Para quem é interessante que as mulheres achem que não são capazes e que não façam. A quem interessa que as mulheres se isolem, que as mulheres concorram, que as mulheres fiquem umas contra as outras. Descobrir esse novo caminho, descobrir o que significa, quando nós falamos sobre o feminismo, muitas pessoas fazem das falas mais equivocadas, né, falando sobre o feminismo como antônimo do machismo, colocando questões para que confunda a opinião das pessoas que não estão bem informadas e que atrapalhe esse caminho, que atrapalhe essa movimentação. Então, quando nós entendemos, né, a Anne fez aqui um comentário muito interessante, ela disse, nossos caminhos se encontraram e não vão mais se desencontrar. Né? Esses caminhos nos fortalecem cada vez mais. E quando nós entendemos que eu, enquanto mulher cordelista, não preciso falar sobre tudo, saber sobre tudo, eu posso me sentir contemplada naquilo que Daniela sabe falar. Eu me sinto feliz quando eu vejo Daniela fazer uma apresentação como ela fez, tão esclarecedora, tão importante. E é uma parte de mim que está falando. Quando eu vejo Julie fazendo as apresentações, quando eu vejo Julie nos eventos, eu ficar feliz e saber que aquela mulher é uma parte de mim que está se apresentando e a gente amplia e a gente cresce, a gente começa a pensar na forma coletiva, entendendo que nós não teremos tempo nessa existência para fazer tudo, para saber de tudo. Então eu posso ter esse tempo na existência coexistindo com outras mulheres, dando a mão a outras mulheres e fazendo esse movimento crescer. E aí a gente pergunta, a quem interessa que as mulheres não façam isso? A quem interessa que as mulheres disputem, que as mulheres concorram, que as mulheres estejam contra o machismo por um desconhecimento ou por uma opressão, né? Então, quando a gente vê uma mulher que diz que o machismo não existe, nós não vamos ficar contra elas porque nós entendemos que ela está muito mais oprimida do que ela imagina. Ela precisa muito mais de ajuda do que ela pode imaginar, né? Então, vai chegar o momento em que ela vai precisar dessa consciência, dessa concepção de entender o quanto é importante e que o movimento também existe para essas consciências, que o movimento também existe para essas mulheres. Então, uma das coisas que a gente mais ouviu nesse movimento, desde o início, é o nome que a gente traz para essa live, dando o nome aos bois, né? Nós ouvimos muito isso. Vocês precisam dar nomes aos bois. Vocês precisam dizer quem são as pessoas que estão, quem são esses cordelistas, como se a gente fosse, como se nós estivéssemos na porta de uma delegacia e que precisasse fazer um boletim de ocorrência com o nome de alguém. É necessário entender que, se for preciso fazer boletim de ocorrência, nós precisamos utilizar desses recursos que a justiça tem. Mas, nesse caso, nós estamos falando contra o machismo, e ele é um comportamento que está enraizado nessa sociedade, nesse sistema, que é um comportamento que coloca a mulher na condição de opressão e de subalternidade, e que é um comportamento que nós, mulheres, aprendemos e que, por aprendermos, muitas vezes reproduzimos. É uma luta imensa para a gente desconstruir isso e entender que eu não preciso concorrer com Daniela, que eu não preciso concorrer com as cordelistas que caminham junto comigo. E aí a gente vai trabalhar numa lógica completamente diferente do que o cordel masculino hoje é.
do que o cordelista que elogia o outro e 2 minutos está criticando o outro, dizendo que ele não escreve que preste. São coisas que nós ouvimos no nosso dia a dia. Então, dar nomes aos bois foi a expressão que nós mais ouvimos. E aí eu preciso dizer que nós não precisamos dar nomes aos bois, porque eles mesmos estão anunciando quem eles são. Quem dá nomes aos bois são os próprios bois, que fazem questão de ir nas redes sociais e dizer vergonhosamente que o machismo não existe, que isso é uma invenção dessas mulheres que querem chamar a atenção. Nós chamamos a atenção de várias formas. Nós não precisamos criar um movimento para chamar a atenção. Nós chamamos a atenção através da nossa poesia, porque a nossa inteligência brilha, porque nós sabemos fazer as coisas, e quando nós estamos reunidas, aí é que a gente sabe mesmo. Então, dar nomes aos bois é a expressão que a gente trouxe para essa live para dizer quais são os bois que o machismo carrega. E em relação aos bois machistas, são eles mesmos que estão se anunciando. É só a gente ver na internet quem é que está se anunciando, quem é que está dizendo, quem é que mais se incomoda com o movimento, quem mais critica e deprecia as mulheres do movimento. Então, é essa autodeclaração que os bois do machismo estão fazendo, e aqui nós já vamos assumir um compromisso, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, de escrever justamente sobre isso. Nós vamos utilizar essa palavra, nós vamos pegar, né, como a Julie falou logo cedo, nós vamos pegar o limão e fazer uma limonada, fazer uma caipirinha, fazer várias coisas com esses limões. E aí nós vamos escrever, viu, Cris? Nós vamos mandar para você um cordel justamente com o tema dessa live. Nós vamos dar nomes aos bois e dizer qual é o mugido que incomoda tanto esse rebanho que está contra o movimento do Cordel Sem Machismo. Só queria fazer uma complementaçãozinha aqui em relação a essa questão de dar nomes aos bois, né? Que a gente ouviu tanto essa história de dar nomes aos bois, né? Que eu fui tentar entender de onde essa expressão, né? De onde vem dar nomes aos bois. E aí eu fiquei entendendo exatamente que essa ideia de dar nomes aos bois também não é uma coisa tão fora, né? É também estratégico desse machismo, desse patriarcado, né? A ideia de dar a origem da expressão dar nomes aos bois, ela é ali cunhada e também semelhante ao boi de piranha, né? Que é exatamente que quando você, né, nomes aos bois é ferrar, né? Botar a marca ali, selar de dono, né? Aquele dali realmente foi quem fez. E se tratando do machismo, que não é uma coisa isolada, ela é estrutural, quando você dá nome a uma pessoa, é como se você inocentasse as demais. Então, também é estratégia, que vai na mesma linha do boi de piranha. Nós não queremos fazer aí o boi de piranha. O que é o boi de piranha? É você, dentro do rebanho, né, que era muito comum ali nos comboios, né, de boi, quando os vaqueiros chegavam num riacho, se sabia ou não se tinha piranha, jogava ali, portanto, um boi dentro do riacho e ficava esperando o sangue subir. Se subisse, sabia que precisava fazer um desvio e um atalho para poder resguardar aquele rebanho. Então, veja que até o que eles nos pedem, né, que é dar nomes aos bois, também, se a gente assim o fizesse, era apenas para legitimar e fortalecer o patriarcado e o machismo. Só que eles não sabem que antes de dar nomes aos bois, a gente teve as nossas ancestrais, nós tivemos as bruxas que disseram que a gente não precisa jogar nenhuma de nós as piranhas. A gente vai descobrir o caminho seguro para juntas. E aí é onde a gente dá nome aos bois, mas são eles que se ferram sozinhos, porque são eles que botam o carimbo por si só. Só para complementar aí o que Bel disse, são eles que se automarcam, são eles que botam a ferradura. Eu sou, não somos nós, porque nós não apoiamos a estratégia do boi de piranha. Falas potentes do seu lugar, não é? As reflexões de Daniela, buscando aí inspiração em Hannah Arendt, maravilhosa. Citou Maria Carolina, né? Do Par de Despejo, enfim.
são referências importantes. E, assim, eu volto à pergunta, quantas mulheres é necessário fazer uma revolução? São muitas e são todas, né? Quando você passeia um pouco pelo Instagram do Cordel Sem Machismo, você não vê apenas mulheres cordelistas. Você vê um universo de representações e de posicionamentos políticos dentro da sociedade e dentro dos feminismos que existem na formação dessas mulheres. Né? Então, Daniela citou a Monja Coen, a própria Maria da Penha, que é um estandarte, né, na luta e defesa da mulher contra o machismo e contra a violência oriunda desse posicionamento machista da sociedade, que foi bem dito, muitas mulheres também são machistas, afinal, a maioria delas formam as crianças, os homens e mulheres, né? Então, a gente também tem que promover esse posicionamento político e essa posição de consciência em torno de que, apesar de diferentes, nós somos e devemos nos dar as mãos em busca de uma igualdade de gênero, né? Então, é nisso que a gente pensa esse movimento do Cordel Sem Machismo e para além disso, né? Não só no Cordel, como já foi dito, na sociedade como um todo. A gente já está caminhando aí para o último terço do tempo da nossa live, mas eu queria registrar a presença das pessoas que vão nos acompanhando aí no chat do YouTube, no canal Fliflis Oficial, né? Nós temos Isis da Penha, cordelista de Sergipe, Carlos Alexandre, Juliana Maciel, cordelista aqui da região de Feira, de Santana, Coração de Maria, Jorge Henrique, né? Jorge e Isis vão estar na próxima mesa, representatividade do Cordel. Temos aqui a Casa do Cordel, Mulheres Cordelistas, Cordel em Expansão, Cordel Personalizado. Temos algumas perguntas já, a gente vai tentar ver se vai dar tempo a gente fazer as perguntas, que a gente ainda tem algumas coisas para falar. Temos aqui a professora Rita de Cássia Breda, coordenadora do evento da Fliflis, e a proreitora de extensão da UFES. Temos a TV Roda Viva, Perpétua, que é do NT19, Geisa Martins também, aqui de Feira. A presença do professor José Carlos Barreto de Santana. Eu queria registrar que o professor José Carlos Barreto de Santana foi um dos grandes e primeiros responsáveis por a gente ter hoje esse evento tão consolidado e essa política pública tão importante. Inclusive, a pessoa do professor José Carlos, nessa perspectiva de assumir a universidade, fazer novos tipos de fazeres para a universidade e a relação com a comunidade externa, que desencadeia, eu acredito que seja um dos mais importantes, que é a Fliflis. O professor Zé Carlos, ele representa muito nesse processo de consolidação, o professor Zé Carlos e um mundo de gente, de consolidação desse evento, e ele foi tão importante que ele nominou a Praça do Cordel em 2018. Né? Então, tenho que fazer essa referência honrosa a professor Zé Carlos. Né? Nesse momento aqui, a gente vai passar para o que a gente está chamando de momento poesia. Né? Somos muitas. Né? Então, cada uma de vocês é convidada a declamar, né? A se posicionar dentro de uma perspectiva lírica, poética. Né? E aí, volto a falar aí para vocês. Esse momento do... Bom, eu vou... Você vai, Isabel, começar? Começa, Julie. Esse momento somos muitos, né, que nós pensamos, já que nós estamos tanto falando das muitas, nós trouxemos para homenagear algumas companheiras, porque a gente tem essa premissa de onde nós estivermos, elas também estarão, porque uma mulher nunca é uma só, né? Uma mulher é sempre uma multidão, né? São todas aquelas que nos antecederam e todas as que virão. E aí eu queria declamar textos de duas poetas que eu admiro muito. Um é bem curtinho, um é da Graziela Barduco, esse livro lindo que eu
conheci há pouco tempo e convidei ela para o nosso movimento quando achei ela na internet. E esse livro lindo dela, bem pink aqui, chama Lutei contra 100 leões, todos 100 eram jumentos. É incrível o livro. E ela tem um poema que eu gosto muito nesse livro, chamado Transição, Graziela Barducco. Já que a gente está falando dessa mudança, né? Eu trouxe esse poema dela, bem curtinho, que ela diz: no lugar onde vivia, percebi a duras penas, que a dor que eu sentia engoliu outras centenas, e conforme as digeria, libertei-me das granguenas. E meu peito então sorriu, foi inflando em quietude, e tão logo decidiu rebuscar-se de atitude, risco que me permitiu degustar da plenitude. E aí, para finalizar esse meu momento poesia, agora eu queria finalizar com esse texto da doutora Paula Torres, que é uma médica cordelista, que tem feito uma revolução aí na medicina utilizando o cordel. E esse cordel é o lema que ela utiliza, que ela brada aí por todos os 4 cantos, que eu adoro, que ela diz: medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. E como o machismo é tipo assim um câncer, né? Que a gente precisa achar uma cura para ele, um tratamento, quem sabe a gente não possa inspirar, né? Quem sofre desse mal. E aí ela diz: não importa qual sua identidade, seu passado, futuro, seu presente, o que diz, o que pensa e o que sente. Quer então exaltar a amizade. Cada qual traz em si uma verdade, que se pode e se deve respeitar. Peço aqui a licença para cantar, nesse dia vestido de alegria. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Para o doente, importante é a presença. Necessita que alguém lhe dê alento. É melhor cama quente que relento, e o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença, e a bondade deve compartilhar. Alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Muita gente não sabe que a ciência hoje mais escraviza que liberta. Com paixão e respeito, a coisa certa. Tradição e cultura é evidência. Batalhemos por nossa experiência. A verdade não pode se apagar. Nossa sabedoria é milenar. Preservar é a nossa garantia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Ensinar e aprender é a receita e o segredo da boa formação. Para o mestre, o aluno é mais que irmão. Confiança é um laço que se estreita. O legado com orgulho se respeita. É fazer com amor para mudar. No humanismo podemos confiar. Ele é o pão que partimos todo dia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. E por aí vai. Fica aqui minha homenagem à Paula Torres, grande cordelista, poeta, amiga, e também a Graziela Barducco, que eu li antes. Fica aqui o meu salve, a minha reverência a essas grandes que me iluminam. Parabéns, Julie. Eu vou declamar um estrofe de um poema da Isis de la Penha, que está aqui nos assistindo. Como a Julie muito bem mencionou, nós somos mulheres que caminham com outras mulheres, e aí nós estamos fazendo essa apresentação da poesia de outras pessoas, de outras vozes femininas. E a Isis é uma jovem de 19 anos que faz, junto com a Daniela, a coordenação do grupo de estudo sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o grupo de estudo Estante Feminista, e a Isis escreveu o seguinte: aninhada em meus sertões, em estado de poesia, na arte de se viver, eu quero ser travessia. Da palavra que me arde, que me mate e retarde, dentro desse meu sorriso, prende bem aqui para fora, no riso a poeta chora, pois resistir é preciso. Isis de la Penha. Então, nessa trilha, né, de fazer, somos muitas,
Eu sempre costumo dizer que tem 3 mulheres, né, assim, que me inspiram, né, bastante nessa minha feitura de cordel. Uma é Isabel Nascimento, que é lugar comum já dizer isso, acho que ela já está com raiva de tanto que eu digo isso, né? Helenilda Amaral, lá de Afogados da Ingazeira, e Salete Maria. Né? Salete Maria me aproxima muito assim, o cordel dela, porque ela tem uma escrita que se aproxima muito, assim, não é ela que se aproxima, eu que me aproximo, já que sou eu que me inspiro nela, desse cordel engajado feminista. E eu escolhi aqui, por coincidência, eu também escolhi uns de Isis da Penha, que eu vou ler, que é desse livro aqui, que eu acho extraordinário, umas estrofes desse livro aqui, que depois eu falo. Mas eu vou fazer umas estrofezinhas aqui do cordel de Salete Maria, que é Mulher Também Faz Cordel. E ela diz assim: o folheto de cordel que o povo tanto aprecia, do singelo menestrel, a mais nobre academia, do macho foi monopólio, do europeu foi espólio, do nordeste alforria. Desde que chegou na França, Espanha e Portugal, recebido como herança de caravela ou nau, o homem o escrevia, fazia a venda e lia em feira, porto e quintal. Só agora a gente vê mulher costurando rima. É necessário dizer que de limão se faz lima. Hoje o que é limonada, põe águas podres, parada, salobra com lama em cima. A mulher não se atrevia nesse campo transitar, por isso não produzia, vivia para o seu lar, era o homem maioral, vive ele, afinal, para o mundo observar. Tempo de patriarcado, também de ortodoxia, a mulher não era dado sair pela cercania, exibindo algum talento, pois iria a julgamento, quem não a condenaria? Era um tempo obscuro para o sexo feminino, o castigo era seguro para qualquer desatino. Como não sabia ler, como podia escrever e mudar o seu destino? Aí, esse é do cordel de Salete, que é complementado aqui, nesse livro Das Neves às Nuvens, com também um texto de Isis de la Penha, que ela diz assim: não é fácil ser mulher, muito menos diferente, o cabelo ou a cor é motivo permanente para tirar de qualquer um a dignidade da gente. Escrever bem escondido era a minha distração, esquecer tudo ruim e aumentar a coleção de mensagens, poesias que vinha do coração. Por muitas vezes no lixo, uns papéis iam parar, rabisco de muitos versos que não tinham um lugar, tantos foram descartados, incapazes de falar. Sem olhar muito para o lado, e a escrever eu voltei. Não escrevia poemas, outros gêneros tentei. Me sentia insegura, o poema não olhei. Senti orgulho de mim, superei minha vergonha. Minha alma esquentou, voltando a ser risonha. Freio nas minhas palavras, não deixo que ninguém tome. Isis de la Penha. Quem é a mulher cordelista contemporânea? Quem é ela? Quem começa? Julie. Rapaz, são essas aí, né? Que já falaram aí antes de mim. É Daniela. Eu não sei mais fazer live sem Daniela. Queria só deixar isso registrado nesse evento. Quem me chamar agora para os eventos tem que levar a Daniela também, porque vai ser meu suporte histórico, minha bibliografia. Então, a mulher cordelista contemporânea são várias, são múltiplas, mas, sobretudo, nós somos lutas, né? Nós somos luta. E, para mim, a mulher cordelista contemporânea é Francine Maria, né? Uma criança que teve nas nossas lives e que já tem tanto engajamento, tanta representatividade, tanto discernimento, né? Tanta consciência desse mundo que a gente vive. Para mim, é Graciele Castro, de Petrolina, né?
mulher que era ambulante, hoje tem uma cordelaria, lésbica, preta, que se declara assim nos saraus e que sofre tanto preconceito, rasgado, não é? Lá em Petrolina não é velado, nem é mandando áudio esculachando a gente nos privados, como a gente tem sofrido aí, não. Lá acontece muitas vezes à luz do dia. Então, para mim, Graciele é essa mulher contemporânea que diz, que faz, que se coloca, que entra no mar descalço, né? Porque tem muita gente que quer entrar no mar de chinelo, né? A gente se joga, nem que Iemanjá devolva a gente, mas a gente está se jogando. Então, a mulher contemporânea para mim é Paula Torres, é Graziella, é Anne Caroline, né? É Jari de Arraes, que venceu também tanta coisa para estar no lugar que ela está. São as pesquisadoras incríveis que têm levado nosso cordel para dentro da academia, como Giza, né? Como tantas outras, como Fanca, que veio antes, como Ria Lemé. Enfim, são muitas, assim, para citar nominalmente não dá, mas são muitas, no nosso Cordel Sem Machismo, nas lives, a gente apresentou muitas dessas mulheres contemporâneas, né? Acho que eu diria isso, assim, resumidamente, dada o tempo e dada algumas coisas que a gente ainda tem que mencionar, eu diria isso. Eu acho muito, muito importante quando Julie fala sobre todas nós, né, as mulheres que estão construindo com a gente esse caminho, né, e por mais que seja difícil em alguns momentos, porque são coisas que nos afetam muito, mas nós não nos sentimos mais sozinhas. Eu penso que a mulher contemporânea é aquela mulher que teve um ato político. Eu não estou falando de política partidária, né, mas todos nós somos políticos. É o ato político de se entender enquanto escritora, de se entender enquanto cordelista, porque é uma barreira que muitas mulheres ainda hesitam, porque toda a construção em volta é justamente feita para que a gente não dê esse passo. Quando a gente fala sobre a métrica do cordel, ela tem uma finalidade tão bonita, que é dar essa cadência. Quando a gente ouve a Julie declamando, quando a gente ouve a Daniela falando os versos, é como se fosse uma canção, como se fosse uma melodia, e ela dá essa beleza que a gente ouve, e parece que esses versos foram feitos de forma tão leve, tão fácil, o que não é fácil, mas é justamente para isso que serve a métrica. Mas ela também tem uma outra função, que é uma função perversa, uma função uma função que atende ao machismo, que é humilhar a mulher, que é avaliar o verso dela. E nós não estamos falando somente dessa crítica, mas é dessa crítica que destrói a autoestima. A mulher contemporânea é aquela que diz: eu sou cordelista. O meu verso, ele é esse. A minha ideia é essa. A mulher que enfrenta essa barreira, a mulher que não aceita mais esses cordéis que tanta gente conhece, os cordéis que colocam as mulheres numa condição depreciativa dentro do folheto e que refletem não somente o que está no folheto. O que está no folheto que coloca a mulher numa condição de subalternidade, de humilhação, no sentido pejorativo, da mulher que engana o diabo, da mulher que é puta, da mulher que faz isso como se fosse um código de conduta, fazendo da literatura um código de conduta, isso nada mais é do que o pensamento real do poeta, que não tem coragem de dizer que é ele que pensa assim, e ele coloca isso num personagem. Então, a mulher contemporânea, a mulher cordelista contemporânea, é aquela que questiona esses versos que estão hoje nos grupos, porque o machismo que nós denunciamos no dia 4 de julho, ele não ficou lá no dia 4 de julho. Ele continua hoje nos grupos, ele continua hoje com muito mais força, com muito mais intensidade, porque os homens entenderam que nós não vamos recuar. E aí eles utilizam de várias outras formas, inclusive utilizando o pensamento das mulheres que ainda não estão construídas nessas ideias de coletividade, para atacar o movimento do Cordel Sem Machismo, mas o machismo continua. O machismo hoje, nós estamos falando de Maria das Neves, nós estamos falando das mulheres que nos antecederam, mas nós estamos falando delas para dizer que antes era difícil, mas hoje também é.
Hoje o machismo também dói. Hoje o machismo também mata. E se ele não mata o corpo, ele mata a poeta, ele mata a poética, ele mata a alma de quem escreve. Então o machismo continua matando. Então a mulher cordelista contemporânea é aquela que se entende dentro desse contexto e diz: eu não sei como, mas isso eu não aceito mais. E aí nós damos as mãos para a gente construir esse caminho, porque esse caminho ele não está pronto. Esse caminho é nosso, nós estamos fazendo a cada dia. Então, a mulher cordelista contemporânea é aquela que diz: o machismo existe, mas nós somos, assim como o nosso corpo físico, o corpo físico da mulher é o portal da vida, é o portal que dá vida, o corpo literário da mulher é sim, como o Isis fala no verso dela, a travessia. Nós estamos construindo, seja com pissarra, seja com paralelepípedo, seja com asfalto, seja com porcelanato, nós estamos construindo da forma que a gente pode o caminho que talvez a gente nem tenha tempo de trilhar, mas a gente sabe da importância de fazer e de fazer enfrentando os nossos medos e dizendo: nós não queremos o machismo, cordel sem machismo. Dizer o que depois disso daí, né, minha gente? Eu só posso dizer que a mulher contemporânea é nós tudinho, junto e misturada, né? Mas, assim, eu penso que exatamente isso que as meninas disseram, as mulheres, as cordelistas contemporâneas, são as mulheres contemporâneas, né, com suas consciências e suas contradições. Né? Então, essa cordelista contemporânea, ela é o reflexo da mulher contemporânea na sociedade. Então, por isso que nós temos esse contraditório dentro também do universo de mulheres ainda dentro do cordel, porque nós somos mulheres que somos construídas e forjadas também dentro de uma matriz cultural que é predominantemente patriarcal. Então, a mulher contemporânea, a cordelista contemporânea, nós podemos dizer que nós temos as duas possibilidades de mulheres contemporâneas. Aquelas que já se sabem e vão, aquelas que já se sabem que não competem, aquelas que já se sabem e entendem que não dá para ir sozinha, precisa, portanto, estarmos juntas, mas nós ainda temos aquela mulher cordelista contemporânea que, assim como tem na sociedade, que ainda não se percebeu qual é o seu lugar de mulher e que ainda não reivindica o seu lugar de fala. E, ao dizer isso, não estou dizendo que ela seja culpada, ou que nós estamos mais certos. O que nós estamos dizendo e alertando é de que nós temos essas duas mulheres em todos os períodos da história. Nós temos as mulheres contemporâneas ao seu tempo, porque contemporaneidade também é um termo discutido no processo da história. Então, mas a mulher contemporânea hoje é essa. É uma mulher que tem consciência, que tem algum direito, mas que ainda é subjugada ainda no patriarcado, porque a gente, assim como disse Hannah Arendt, a gente ainda não fez a revolução, porque a gente ainda não ruiu, de fato, as estruturas. Mas a gente precisa compreender que dentro do cordel nós temos essas duas mulheres que disputam mentalidades. Uma que já avançou e outra que ainda está ali, talvez no degrau, sabe, se perguntando se sobe ou se fica sentada. Mas que nós, do movimento Cordel Sem Machista, estamos aqui dizendo: vem, nós estamos aqui, segura na nossa mão e vem, porque é com a gente que a gente faz a revolução. Somos nós, as mulheres, que podemos fazer a revolução das mulheres. O patriarcado, quando te dá a mão, não é para fazer a revolução das mulheres, é para fortalecer o patriarcado. Então, é por aí. As mulheres que se sabem, não é as que correm com os lobos, mas é as mulheres que correm juntas contra os lobos. Bom, Luan está sinalizando que a gente só tem 10 minutos, né? Mas eu queria registrar que são muitas pessoas, muitas perguntas, muitos comentários. Mas aproveitando, né, o que vocês falaram... A gente quer ficar aqui até meia-noite. Pois é. A questão do virtual tem isso, acaba engessando ainda mais a questão do tempo, né? É complicado. Mas eu queria me referir aqui a um comentário de Alaide Carneiro. Ela coloca assim: muito bem, os homens entenderam que nós mulheres não
vamos recuar. Né? Então, a partir da fala de Alaide, faltam 10 minutos, eu queria já colocar para vocês aí os últimos momentos, né, da live e deixar por conta de vocês aí os encaminhamentos finais e depois eu volto para me despedir e agradecer. Eu queria combinar com as meninas se a gente faz se a gente faz a leitura ou a declamação da poesia. Eu acho que dá tempo a gente fazer a leitura da nota, a gente, né, fazer a leitura da nota e a poesia não dizer toda, sabe, Bel? Só um pedacinho para a gente dar tchau com poesia e tal, sempre deixando, né, essa marca. Certo. Nós fizemos uma nota de repúdio. Que é a segunda nota do movimento. Ela retrata essa permanência, essa recorrência do machismo nesses 2 meses de movimento com outras mulheres. E aí nós queremos fazer essa leitura e algumas ações que o movimento já fez. Diz assim, nota de repúdio. O Movimento Nacional de Mulheres Cordelistas Unidas em Combate ao Machismo, Cordel Sem Machismo, assina esta nota e assim manifesta o seu repúdio aos diversos ataques realizados ao longo de 2 meses, desde a nossa primeira nota de repúdio efetiva. Nela, afirmamos que, quando uma mulher denuncia o machismo, não o faz de maneira isolada. É neste sentido que declaramos apoio irrestrito e nos somamos às caminhadas das cordelistas Helenilda Amaral, de Afogados da Engazeira, Pernambuco, Mariane Biggio, de Recife, Pernambuco, e Eva Potiguar, de Natal, Rio Grande do Norte. Ao longo desses 2 meses de ações efetivas contra o machismo no cordel, as poetas atuantes no cordel brasileiro tiveram seus corpos, poéticas e existências lidos como alvo para ataques de diversas naturezas que só acentuam o traço forte do machismo no universo do cordel. Para nós, a luta pelo protagonismo da mulher, ao trilhar os rumos do fortalecimento do cordel feminino, deve compreender a importância do enfrentamento ao machismo, racismo, sexismo, xenofobia e LGBTfobia, no intuito de manter a visibilidade poética ao pensar um feminismo onde a vida acontece nas práticas diárias. A fim de demonstrar as representações sociais no cordel, o movimento Cordel Sem Machismo já criou canais de grande importância para contato, propagação da vida e da arte das mulheres e realização das ações que permitam a visibilidade do trabalho feminino. Inclusive, nós convidamos vocês a seguirem os nossos canais, no YouTube e no Instagram. Por meio desses canais, realizamos lives de diversas temáticas e lançamos um quadro chamado Palavra de Mulher. O movimento recebeu importantes manifestações de apoio, como é o caso da Maria da Penha, Monja Cohen, Socorro Lira, Camila Mendes e Adriana Negreiros. O movimento também lançou o grupo de estudos sobre cordel, que realizou seu primeiro encontro no dia 14 de setembro desse ano e já tem calendário de estudos para os próximos 12 meses. Registramos através dessa nota que estamos atentas às expressões e atitudes de tais naturezas por meio de um pensamento feminista, enquanto movimento social e conjunto de práticas éticas e políticas que pensem os sujeitos de forma situada. Somos contra todas as formas de opressão. Cordel Sem Machismo, Movimento Nacional de Mulheres Cordelistas Unidas em Combate ao Machismo, 24 de setembro de 2020. Então, essa nota nós apresentamos, já fazemos o lançamento dessa nota aqui, justamente para denunciar outros casos de machismo que acontecem mesmo com o surgimento, com o levante das mulheres cordelistas. E agora nós vamos declamar um poema que é feito no mote da poetisa Tainara Queiroz, que é do Pajeú, e é um mote desenvolvido por outra poetisa, que é a Francisca Araújo. Nós pedimos licenças a essas poetisas para declamar esses versos, que diz o seguinte, o mote: respeito não é somente no Dia Internacional. Começamos. Júlia, quer começar? Dani. Dani quer começar? Não, não era bem isso, mas vamos lá. Nós mulheres exaltamos
em grito de liberdade, a busca por igualdade, nas lutas que conquistamos. Nas lutas que conquistamos. Tá dando aqui um... Vocês estão me ouvindo? Porque para mim está saindo... Estava com estranho. Melhorou. Tá? Vou começar de novo. Nós, mulheres, exaltamos, em grito de liberdade, a busca por igualdade nas lutas que conquistamos, por tudo que já passamos, ante o machismo brutal, o selo patriarcal não tem valor no presente, respeito não é somente no Dia Internacional. Não só no terceiro mês que nós devemos ser vistas, pois somos protagonistas lutando por voz e vez, onde a violência fez mais uma vítima fatal. Sangra o corpo social desse Estado negligente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Juntas pela garantia da quebra de preconceitos e entre diversos direitos acesso à cidadania. Se o voto já foi um dia um divisor cultural, tomou forma universal porque hoje é diferente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Não queremos ver manchete mostrando dados de assédio em ônibus, trabalho e prédio, em praças ou lanchonetes, pistolas ou canivete, dando um desfecho fatal à notícia oficial que se tem diariamente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Não adianta dar flores, dispensa os discursos secos, enquanto em ruas e becos houverem cenas de horrores. Sem difusão de valores que combatam o grande mal, a violência atual cresce gradativamente. Respeito não é somente no Dia Internacional. A gente encerra, acho que por aqui, né, Isabel, com essa última. Viva Maria da Penha e a força de sua imagem, mulher que mostra coragem em tudo que desempenha, para que o machismo não tenha ganho territorial. A lei é marco legal, com o estatuto vigente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Eu vou pedir Muito obrigada a todos. Vou pedir a Luan para segurar um pouquinho. Eu vou pedir a essas mulheres que se despeçam, né, da live, e no final eu vou falar da programação da Flifes, que continua. Quero agradecer a toda a organização da Flifes, quero agradecer ao EPS, quero agradecer e mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir depois. Agradecer a você, Cris, agradecer por todo o carinho, toda a acolhida de sempre, agradecer ao Museu Casa do Sertão, que no primeiro momento, na primeira nota desse movimento, lá no mês de julho, assinou a nota de repúdio e se solidarizou com o nosso movimento e se uniu, demos as mãos e foi uma atitude muito, muito positiva para nós também. Agradecer a todas, agradecer a Nailton, a Adriana e a Luan, agradecer a Júlia Oliveira, a Daniela Bento, fortalecer esse laço que nos irmana, agradecer a todas as mulheres que nos assistiram e que nos assistem, e a todas as mulheres que ainda hesitam em denunciar o machismo, que ainda têm medo e que ainda não estão participando desse movimento, mas que torcem por nós. Essa luta, e é uma luta, não é somente por quem está agora, é uma luta por quem não está no movimento e por quem virá depois. Quero agradecer a todos, mandar um abraço e dizer a vocês que acompanhem as redes sociais do movimento, sigam, curtam, compartilhem, denunciem e contem sempre com a gente. Dá tempo todo mundo dizer um tchauzinho, né, Cristiana? Então, queria também agradecer, né, inicialmente aqui a pessoa do Romil, da Isabel, que foram essa ponte primeira, depois a Flips, a todos que fazem esse evento tão importante, né, a UFS, e esperar que a gente possa passar desse fim de mundo ano que vem pessoalmente, né, porque eu quero ver o Mar da Bahia ao vivo. A gente faz vai para a Feira de Santana, mas depois volta para passar uns dias em Salvador, porque
nada substitui, né, esse olho no olho, esse estar perto que a gente, como poeta, como ser humano, precisa tanto, né? Então, agradecer a todas as companheiras aqui, a toda a equipe técnica, a todo mundo que fez esse evento acontecer, a todo mundo que está nos assistindo. Tem muita gente aqui nos comentários. E dizer que estamos juntas, juntos, e que tem muito caminho pela frente, mas que enquanto houver caminho, caminharemos juntos. Beijo, pessoal. Obrigada, gratidão a todos. Bom, eu também quero agradecer a todas, né, as pessoas que possibilitaram essa tarde, que possibilitaram esse debate, essa troca, né, desde a Cristiane, que foi aí também incansável nas ligações, em ajustar documento, essas coisas, sempre muito calma, né, falando e buscando uma saída, ao Romildo, que fez o convite diretamente a mim, a Isabel, a Julie, por me dar essa segurança, né? Eu tenho a nítida certeza que se esse convite fosse em separado, eu não viria, porque não me sentiria talvez tão pronta, mas caminhar com vocês me dá essa fortaleza. Então, eu quero muito agradecer a vocês. E a quem está nos assistindo, a gente não consegue ver todas as mensagens nem responder, mas a gente sabe que nos grupos que a gente faz parte, né, o nosso grupo, os grupos de WhatsApp do Cordel Sem Machismo, que são muitos que a gente tem aí, a gente sabe da vibração de cada uma das meninas que vibraram com essa live, que estão vibrando, as que podem estar nos assistindo agora, aquelas que não estão por força do trabalho, mas que mandaram vibração, que estão torcendo pela gente, então vai um abraço para elas aí. E no meu campo pessoal aqui dos agradecimentos, eu quero muito agradecer a minha esposa, a Iva, porque nessa quarentena não tem sido fácil a gente responder e corresponder a tantos debates de lives e tudo, e ela sempre muito parceira, sempre muito solidária em compreender, em me ajudar a criar os espaços, em me ajudar a pensar as linhas de raciocínio por onde a gente vai e fortalece. Então, eu quero muito agradecer de público a Iva, porque dentro do dito machista diz que para cada homem de sucesso tem uma mulher atrás. Eu costumo dizer que eu e Iva somos duas mulheres de sucesso, porque a gente caminha lado a lado. Quero agradecer imensamente a participação das três, né? Foi lindo, a gente já sabia que ia ser uma mesa potente, de falar de um tema tão importante para a existência de nós mulheres, né? E resistência, né? Eu fico emocionada, né, com essa possibilidade de ter as três juntas virtualmente e desejosa, quem sabe, passado esse momento tão ruim da nossa história individual e da nossa história como um todo, possamos nos reencontrar presencialmente e sentir o calor humano de cada uma de vocês. Quero agradecer a Anailton e a Adriana pela interpretação de Libras. A interpretação de Libras nos permite chegar a mais pessoas, né? Quero agradecer ao Luan e queria fazer um convite a todos, né? Que a programação da Fliflis continua hoje, né? Vai até sábado, mas hoje ainda temos lançamento de livros com 2 mesas, tem início a partir das 18 horas, a primeira mesa, e a segunda mesa a partir das 18h30. E mais logo à noite, às 19 horas, a gente tem a apresentação cultural com Maviael Melo, né? Versos, canções e histórias. E teremos ainda uma mesa, né, para discussões sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos, como espaço de resistência. Muito obrigada a todas vocês. Agradeço muitíssimo, e a Fliflis continua em casa com você até sábado. Curta, compartilhe e dá aí a contribuição de vocês para que a formação de leitores seja também uma luta diária de cada um. Toda a programação da Fliflis está disponível no site dela, que é www.fliflisoficial.ufs.br. Você confere tudo lá, inclusive com a feira de livros, onde várias editoras estão com seus catálogos disponíveis
para vocês viajarem. A gente não vai poder sentir o cheirinho dos livros, o folhear, mas vocês podem aguardar que as editoras com certeza entregam na casa de vocês com segurança. Um grande abraço e obrigada a todos. Até a próxima.